Parte 39. A Era da Pedra. O legado de Khal Ragat. A morte de Khal Ragat, conhecido em suas últimas décadas como o Velho Imperador ou o Pai de Pedra, aos 90 anos, não foi um evento que abalou o mundo. Foi a conclusão solene de uma era. Ele não morreu em batalha ou por traição, mas em sua cama, na torre mais alta de Vaes Ragat, olhando para o vasto império que forjara. A notícia viajou pelas estradas imperiais e rotas marítimas com uma velocidade que ele mesmo possibilitara, sendo recebida não com pânico, mas com um luto cerimonial e um profundo senso de transição. O fim dos fundadores. Ragat partiu cercado pelo silêncio dos grandes salões que seus entes queridos já haviam deixado. Daenerys Targaryen morrera 2 anos antes, aos 88, tendo vivido para ver seu sonho de um mundo melhor realizado de uma forma que jamais imaginara, através de uma ordem implacável, mas que trouxera paz e abolição. Ela se foi como a avó do império, uma figura de sabedoria melancólica e respeito universal. Khal Drogo partira muito antes, aos 76, após uma queda de cavalo. Sua morte foi a de um guerreiro, e seu funeral uma queima monumental na grama, assistida por dezenas de milhares. Ele foi o último elo vivo com a era puramente Dothraki. Tyrion Lannister, o Khosrau, morrera em sua mesa de trabalho, cercado por livros de contabilidade, aos 73. Seu sistema bancário e tributário era seu mausoléu, operando perfeitamente sem ele. As rainhas mães também haviam partido, cada uma em seu devido tempo, suas mortes marcando o fim das conquistas iniciais. Lyra de Umber, Pira do Gelo, as esposas das montanhas, Menjin do Jade e Alyssa do Vale, todas haviam vivido para ver seus filhos estabelecidos em posições de poder, seu legado garantido na nova dinastia. A transição ordenada. Barbo, o imperador administrador. A sucessão foi a mais tranquila da história de qualquer grande império. Barbo Targaryen, primogênito de Ragat e da rainha Zali, já governava de facto havia uma década, enquanto o pai se retirava gradualmente. Aos 68 anos, Barbo era a antítese do pai. Meticuloso, paciente, mais um burocrata do que um guerreiro. Ele não era amado com a ferocidade com que seu pai era temido e respeitado, mas era respeitado por sua competência. Sua coroação como imperador Barbo I do Mar Dothraki foi uma cerimônia de legalidade e pompa, não de força bruta. O cavalo alado do fogo tremulava agora por direito herdado, não por conquista. O Império dos Filhos. Uma federação de sangue. O verdadeiro testemunho do gênio de Ragat estava na dispersão de seus filhos. Ele não centralizou o poder apenas em Vaes Ragat. Ele teceu uma rede de sangue sobre o mapa mundi. Cada filho e filha era um governante, um consorte ou um comandante, ligando a família imperial a cada província crucial. Aerys Targaryen, vice-rei de Iti, governava o leste rico com sua esposa Itish. Aerion Targaryen, senhor da Baía dos Dragões, antiga Baía dos Escravos, controlava o comércio do sul. Rhaella em Westeros, casada com os Tyrell, era a ligação com o celeiro dos 7 reinos. Aera em Dorne, assegurava a fronteira sul de Westeros. Daenerys, a jovem, casada com o herdeiro de Aegon VI, era o elo vivo entre as duas linhagens Targaryen reinantes. Drogo Targaryen, comandando a frota de Iben, guardava os mares do norte. Jaya era em Morosh, Rhaegar em Qoor, Viserys em Pentos, cada um administrava uma cidade livre, garantindo lealdade. Os filhos mais novos, como Moro em Bravos, Aegon em Lys, Maegor em Tolos, eram os olhos do dragão em pontos estratégicos. As filhas casadas com cos importantes mantinham a lealdade da antiga aristocracia guerreira Dothraki. Era um sistema de contrapesos familiares. Nenhum filho tinha poder para desafiar o Barbo sozinho, mas qualquer ameaça a Barbo uniria a maioria deles em defesa da ordem estabelecida pelo pai. O mundo que Ragat deixou, o Império do Mar Dothraki, na morte de seu fundador, era pacífico, sem guerras externas ou grandes rebeliões internas há décadas. Próspero. A rede comercial global fluía, a moeda era estável, a fome era rara. Educado. A Academia Imperial e as escolas provinciais produziam burocratas competentes. Unido por lei e cultura,
O código Hagat e a cultura imperial criavam uma identidade comum que transcendia origens étnicas. Governado por uma dinastia onipresente, a casa Targaryen não estava apenas no trono, estava em todos os tronos menores. Quando as piras funerárias de Kal Hagat foram acesas em Vaes Hagat, uma mistura de ritual Dothraki e cerimônia valeriana, a fumaça subiu sobre um mundo que era, em essência, sua própria estátua. Cada estrada, cada moeda, cada lei, cada casamento político carregava sua marca. O garanhão que monta o mundo finalmente descansava. Ele não passara seu império para um único herdeiro. Ele o passara para uma ideia, a ideia de unidade, ordem e progresso imposta por uma vontade de ferro e consolidada pelo sangue de seus filhos. A questão que pairava no ar, enquanto Barbuí assumia o trono e seus irmãos e irmãs governavam seus domínios, era se essa ideia era forte o bastante para sobreviver não mais à sua mão, mas ao tempo, à complacência e às ambições da segunda geração de uma dinastia que nunca conheceu outra realidade senão o domínio total. A Era de Hagat acabara. Agora começava a Era da Pedra, onde seu império, sólido e imóvel como as montanhas de Umber, seria testado não pela força, mas pela lenta erosão do esquecimento e pela complexidade de se governar o mundo que já não tinha heróis para conquistá-lo, apenas administradores para mantê-lo.